Para começar a nossa live de hoje, eu queria perguntar quem já ouviu falar, quem nunca ouviu falar no termo cisne negro. A gente vai explicar tudinho isso aqui e também trazer, né, o nosso ponto de vista, das nossas conexões em relação a tudo que a gente entende que está acontecendo nesse processo de transição planetária. Tá? Ó, a Silvia disse que nunca ouviu falar, Vanessa sim, a Suzana nunca ouviu falar, o Ronaldo também não. Alguns outros já ouviram Anel, né? Aqui a Luli também. Bom, vamos lá. Eu vou tentar explicar para a gente entender. A gente pode dizer que o cisne negro, né, um evento de cisne negro, ele se assemelha muito a um evento que muitas pessoas colocam como ceifador, né, os ceifadores. Mas, vamos lá, eu vou explicar o porquê a gente prefere trazer como cisne negro e não trazer o termo ceifadores, porque muitas vezes esse termo, as pessoas confundem e acabam entendendo um ceifador como ceifar vidas, né? E na verdade a gente tem vídeo aqui explicando sobre isso, que não é isso, né? Mas vamos lá. O que que acontece? Um cisne, né? Ele geralmente ele tem o cisne ele é branco, né? Então se acreditava até muito atrás que não existiam cisnes negros. Se eu não me falha a memória, na Austrália, eu acho que por lá tem os cisnes negros. Então a gente pode ter um entendimento primeiro que ele não é muito comum, né? Não é nada, não é muito usual de se encontrar um cisne negro. E o que que acontece nesse entendimento aqui para nós entendermos o que seria um evento de cisne negro, né? É um evento que ele existe muito pouca probabilidade, né, de acontecer. Então a gente poderia pegar assim, é alguma coisa que ninguém está esperando, né, que ninguém está prevendo, não está tendo num contexto geral, ele não é esperado, né? Existe muito pouca probabilidade daquele evento acontecer. Mas quando ele acontece, ele tem impactos imprevisíveis, justamente por ele não ser esperado, por ele não ser alguma coisa que esteja ali, né, dentro das probabilidades. E quando ele acontece, o que que ocorre, né? Tudo fica imprevisível, todo andar depois dele acaba sendo imprevisível, seja no ponto de vista econômico, né, no ponto de vista social, no ponto de vista de como a gente vive aqui. Então você não tem como mensurar, né, para onde qual o nível de impacto disso. Então isso seria um evento de cisne negro, algo que não é esperado, algo que existe muito pouca probabilidade de acontecer, mas quando acontece, né, aí os efeitos dele, eles são incalculáveis, não se tem uma noção do nível de impacto que eles possam ter, tá? A gente já teve alguns eventos de cisne negro aqui no planeta, a gente sabe muito bem que alguns deles foram provocados, né? Então, na verdade, ele não é um evento que a gente poderia dizer assim, ele é totalmente imprevisível. Num contexto geral, né? Vamos dizer, a massa, a população em geral não tem nenhum entendimento de que aquilo possa ser um evento possível. Mas existem cisnes negros, né? Esse tipo de evento provocado, né? Provocado, que também as consequências depois, o andar disso tudo, ele é imprevisível, o nível de impacto que isso possa ter, tá? Só vão comentando comigo aqui se deu para entender mais ou menos com essa explicação que eu estou trazendo aqui, do que seria um evento de cisne negro. Essa nomenclatura, tá? Ela é mais usual no mercado financeiro, ela ficou usual no mercado financeiro. O pessoal usava esse termo cisne negro, pegando um movimento, né, de mercado que ele era da mesma forma, ele era imprevisível, muito difícil de calcular a probabilidade de ele acontecer, mas quando ele acontecia, os movimentos eles eram todos imensuráveis, não se tinha como ter uma noção do que aquilo ia impactar, tá? O que que acontece? Que a gente queria trazer aqui também. Para quem já assistiu ou quem quiser assistir, a gente fez uma live, tá? Não, esse aqui é um evento, João, que ele é coletivo, tá? Esses eventos de cisne negro, eles são coletivos.
A gente fez uma live um tempo atrás, que ela se chama O Colapso Total das Estruturas. Essa live deve ter 2, 3 anos, tá? Que a gente fez essa live. Eu não sei quem assistiu, poderia dizer até aqui nos comentários, e quem não assistiu, fica essa dica, onde a gente trazia para uma explicação, tá? A gente trazia uma explicação toda num contexto frequencial e energético para como que a energia muda a frequência e como que essa frequência ela vem colapsando os sistemas, tá? E a gente já vê isso acontecendo num nível ainda, não dá para dizer assim, ele já é bem perceptível, mas você precisa estar navegando fora das massas, né? Fora das massas, para que você consiga compreender que as coisas elas estão realmente acontecendo. Vamos lá, mas por que eu estou trazendo esse tema? Tá? Por que eu estou trazendo esse tema? E até eu coloquei ali como título, né? O que é, a gente já explicou. E agora a pergunta que a gente colocou ali: podemos ter um evento de cisne negro? Sim. E agora eu vou explicar o porquê disso, tá? O porquê nós podemos ter um evento de cisne negro. Para quem acompanha os nossos vídeos aqui, e a gente vem trazendo, vamos dizer, várias partes desse contexto, né? Desse contexto do que vem acontecendo no astral, do que vem acontecendo, o que nos aguarda aqui na fisicalidade, e a gente dizia sempre assim, né? Os umbrais, por exemplo, eles estão sendo esvaziados, a gente tem uma energia já diferente no astral, a gente diz que lá o processo ele já está bem encaminhado, praticamente finalizado, né? Eu não gosto de usar o finalizado porque tem bastante coisa andando por lá ainda, mas a gente dizia o seguinte, né? Para quem se recorda, chegou o momento da fisicalidade. Não sei se alguém recorda disso, mas nós dizíamos. O que acontece num contexto planetário na atividade aqui de transição? Nós poderíamos dizer que que se travava, né, que existia uma grande batalha, né, uma grande batalha espiritual, a gente pode chamar assim, que ela acontecia nas zonas astrais. Desde essas remoções, né, de seres daqui, essas limpezas nestas zonas mais densas, a troca, né, de frequência, subida de frequência planetária, tudo isso envolvia como se fosse uma grande batalha espiritual. A gente até fez uma analogia um tempo atrás, usando a cabeça do polvo, para quem se lembra. A gente disse o seguinte: é como se essa cabeça do polvo ela já foi cortada, retirada, né? E que sobravam os tentáculos perdidos, fazendo movimentos desordenados, descoordenados, porque não tinha mais aquela estrutura pensante coordenando por trás, tá? O que acontece? Quando a gente diz que agora chegou o momento da fisicalidade, a gente pode dizer que essa grande batalha, né, ela acontece aqui também. A gente nem gosta muito de usar essa expressão, porque muitas vezes ela remete, né, como se nós vamos viver momentos infelizes por aqui. Só que, na verdade, não é isso. Quando se chega na fisicalidade, a gente sempre disse que os movimentos, por isso que a gente até recomendou o vídeo do colapso total das estruturas. O que acontece? Né? Vai colapsar muita coisa. Muitas questões, elas não têm mais um andamento. Então, existe um enfraquecimento de todas as estruturas, de todas as pessoas, de todos os seres que sempre fizeram esse movimento, né, de apreensão, né, de manter o controle aqui no planeta. E isso tudo está colapsando. E como esse colapso ele envolve muita resistência, aí a gente entra nesse contexto que, querendo ou não, se trava uma batalha, né, aqui espiritual, agora de superfície. Essa batalha ela é muito mais de informação, né, do que, por exemplo, uma guerra ou alguma coisa que muita gente espera, porque vai sempre se jogar diálogos, né, narrativas, coisas que levam ao medo para manter esse aprisionamento. Então, existe muito movimento de resistência. E dentro desses movimentos de resistência que acontecem aqui, as grandes massas, elas também acabam tendo uma grande resistência a fazer os seus movimentos internos, né, a buscar dentro de si, que é o grande objetivo quando você tem ou um ceifador, ou um cisne negro, ou algum evento de impacto, a gente poderia trazer com esse nome também. Quando você tem
movimentos de maior impacto. Então, tudo isso caracteriza que sim, a gente tem uma janela para termos um evento de cisne negro. Porém, o que eu queria trazer aqui para vocês, que dentro dessa batalha espiritual, desse contexto todo que nós temos aqui no planeta, esse movimento ali também é muito favorável para a luz. Então a gente pode entender, e eu queria que vocês jogassem isso no coração e entendessem isso, que um cisne negro, né, um ceifador, um evento de alto impacto aqui no planeta, ele seria, nesse contexto todo, positivo, tá? Eu não acredito, Tereza, que a gente tenha uma nova, né, um novo cisne negro nesse contexto viral, tá? Eu acho que isso não. Mas o que acontece? Para que estas estruturas elas colapsem, tá? E está chegando o momento delas colapsarem, tudo desenha para que a gente tenha um evento nestas categorias, tá? Então, a gente tem sempre aqui um entendimento positivo disso. O que acontece? Tá dentro desse colapso, dessa movimentação. Tem que sair o velho para entrar o novo. E sem um cisne negro, esse movimento ele demoraria muito mais. A gente ficaria muito mais tempo à mercê de tudo isso que está acontecendo. Então precisa ter um movimento de alto impacto. Essa é a leitura que a gente faz, e ele é positivo, tá? O que acontece também? A gente pode dizer que nós temos uma janela, tá? Uma janela que vem de 2020 a 2030. Quando a gente pega essa janela 2020 e 2030, nós podemos dizer que ali seria o grande funil, né? O grande funil, o momento de fazer vários ajustes planetários aqui. O que acontece dentro disso? Nós já andamos, já estamos em 2025. A gente sabe que depois que tem alguns movimentos, né, você precisa ter o assentamento deles também. Então, dá para se fazer, e eu não gosto de fazer previsão, colocar datas, né? Todo mundo sabe, mas eu estou fazendo aqui uma forma de entendimento. Depois existe um momento de assentamento. Então, nós podemos dizer que esta janela 25, que nós estamos agora, até uma janela 27, né, para ter o tempo de assentamento ainda depois, até 2030, a gente pode dizer que nós estamos dentro desse funil, bem dentro desse funil. Então, nós não colocamos data. E aí todo mundo vai perguntar, tá, mas o que é? Qual seria o evento? Né? Aí entra uma outra questão, que nessas conexões que a gente faz aqui com a espiritualidade é o que a gente entende. Eu estou passando aqui para vocês exatamente o que a gente consegue entender, tá? O que a gente consegue entender. O que acontece? Tá? Várias vezes, várias pessoas que têm conexão, médiums, né, enfim, a nomenclatura que a gente quiser chamar, eles conseguem ter acessos às linhas de tempo. Então, o que a espiritualidade? Ela disse, né, aqui nas conexões, que nós tivemos acesso a várias possibilidades de linhas de tempo. Tá? A gente já falou aqui várias delas, né? Como um colapso, né, financeiro, a gente pode ter um apagão, a gente pode ter um flash, a gente pode ter várias coisas que, mas lembrando, num contexto positivo, tá? Eu quero que isso fique bem claro, tá? É um contexto positivo que a gente está falando desses eventos, não num contexto negativo de medo, não tem nada disso. Então, o que acontece? Provavelmente, se a gente tiver um evento de cisne negro nestas janelas, tá? Vai ser dentro destas linhas de tempo que já nos foram apresentadas. Porém, pelo menos para mim, eu acredito que para a maioria das pessoas que fazem estas conexões, eles não trazem a informação. Vai ser esta, vai ser aquela. E provavelmente vai ser também um movimento provocado, um cisne negro provocado. Isso foi importante até lembrar aqui, que provavelmente esse cisne negro, ele seja um cisne negro provocado no sentido de consciência, tá? Se tem consciência que esse evento ele é necessário. Mas, repetindo, é um movimento que tem caráter positivo. E é por isso, e até eu queria estender esta pergunta para vocês, tá? Que é a seguinte: todo mundo está tendo alguma conexão, alguma coisa lá dentro de si, tá? Estava vendo agora há pouco os comentários, mas eu vou retornar com a pergunta. Algum movimento lá dentro de si
que ele acusa, é a alma, né, sentindo, ela tendo ali dentro dela, que nós teremos algo grande acontecendo. Tem alguém que não está percebendo dessa forma? Porque acredito que a maioria tá vindo. E essa expressão da alma, quando a gente sai desse tempo linear aqui de percepção e vai para o tempo atemporal, esses eventos já existem. Eu não vou nem dizer que já aconteceram, eles já existem. E, inclusive, a gente já tem uma noção do resultado. Por isso que a gente fica calmo e tranquilo. Por quê? Porque a gente já conecta na informação, a alma já traz. Então, assim, existe uma ansiedade no ar, né? Todo mundo tem esta percepção, a grande maioria, que tem algum grande evento, né, que tem algumas coisas que estão em andamento. Agora, lógico, né, nós temos o andamento aqui planetário, tem várias coisas sendo ajustadas, muita coisa acontecendo, né, como a gente diz, que já são perceptíveis, né, tu calmo, não, acho que todo mundo está calmo, porque alguém tem medo? Isso, então vou mudar a pergunta, alguém tem medo em relação a isso? Alguém tem? Porque a gente já está estudando, né, se conhecendo, se autoconhecendo, buscando a espiritualidade há um certo tempo, né? Há um certo tempo. E eu acredito que a maioria das pessoas que está fazendo esse movimento, elas não têm medo, porque o medo sempre aprisionou a gente aqui, né? Esses eventos, eles já aconteceram diversas vezes, e sempre nesse contexto vinha como é que a gente pode dizer assim, o contexto todo, né, de medo. Era sempre com o contexto de medo, de causar medo. Lembra que a gente falava nas lives aqui? Ó, pessoal, vamos lá, né? Vamos tentar entender aqui. Vão tentar escalar o movimento como se a gente tivesse uma nova guerra mundial. A gente falava isso, vem falando isso há vários meses aqui, porque o intuito disso é nada mais, nada menos do que isso que a gente está falando, né? Dessa, vamos dizer, dessa batalha que acontece aqui na fisicalidade, é uma batalha espiritual, né? Que uh, são esses movimentos de resistência. Se perguntarem, eu volto a afirmar aqui, existe alguma chance da gente ter uma guerra mundial novamente? Não, não existe. Nas conexões que eu faço, isso não existe. Inclusive, a gente dizia, muitos destes conflitos que estão acontecendo, eles não são apresentados para a gente no caráter que realmente são, né? A gente entende uma coisa como é passado para a gente, tá? Então, passado, eu digo, através de como informam as mídias tradicionais, tudo, né? Mas a gente vai se surpreender ainda com bastante coisa que vai ser revelada, tá? Pode ser grandes revelações esse evento? Pode, porque se você pegar, por exemplo, vou tentar dar exemplos, tá? Eu não estou dizendo que é isso. Eu não vou dizer que é isso, tá? As guerras, elas estão acontecendo, né? Mas volto a dizer, não é nesse contexto, é exatamente, elas são falsas bandeiras. Para quem está mais atento já entendeu que elas são movimentos de falsas bandeiras. Tem lá as coisas acontecendo? Tem, mas a gente tem que ter uma boa inteligência e percepção para entender esses movimentos, tá? Mas vou tentar dar um exemplo do que de um movimento, né, de revelação que poderia ser um evento de cisne negro. Se a gente pegar, né, tentem imaginar, vocês aqui estão estudando algumas coisas, estão se conectando com algumas coisas. Agora, imagina se você, mundialmente, agora seja revelado, né, a vida extraterrestre, as tecnologias extraterrestres. Isso não é um evento de cisne negro? Você sabe como que isso impacta tudo que a gente conhece e vive, economia, tudo mais. Então, tem muita, a gente pode chamar assim, ó, muita carta, né, disponível para ser lançada nesse movimento de termos um cisne negro, que a gente tem um entendimento aqui que ele pode sim ser intencional, né, provocado, mas provocado num enredo de luz, tá? No enredo de luz. Por isso que a gente achou importante vir fazer essa live, porque muitas vezes nós temos aqui uma forma de entendimento e de conexão que talvez ela possa não estar convergindo, não fazendo um alinhamento, tá? De clareza, vamos dizer assim, né? Com talvez as formas que vocês, né, estão conectando por ali. E a gente justamente quis
trazer isso para que todo mundo fique em paz, para que todo mundo entenda, sim, existe essa energia, né, existe esse movimento, podemos ter um evento de cisne negro? Podemos. Pode ser quando? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, pode ser, eu acredito que isso está muito, muito próximo, tá? Muito próximo. Se perguntarem para mim assim: "Henrique, você acha que isso está próximo?" Eu digo: "Sim, eu sinto isso no coração", por isso que eu estendo a pergunta para vocês, para a gente fazer aqui uma sincronicidade e ver se vocês estão sentindo as mesmas coisas, né. Se vocês estão sentindo as mesmas coisas, se vocês estão tendo as mesmas percepções. Então, principalmente nesse contexto, né, a gente entende que não há mais, tá, brecha para algum movimento de cisne negro provocado no sentido positivo. Se tiver, né, vamos lá, vamos supor que tem, escapou um movimento de cisne negro negativo, né, automaticamente já vai, no nosso entendimento aqui, por cima já vem outro, tá? Se ele se sobrepondo por esse, porque a gente já fez live sobre os walk-ins, né, os entrantes, a gente já fez live sobre como que a luz está no controle, e várias, né, várias informações que não tem caráter energético para, vamos dizer, movimentos de negativos eles tomarem frente. Tem resoluções acontecendo ainda no planeta, tem resoluções de conflitos, ainda de interesses, né, com um caráter ainda negativo, tem. E a gente até entende que essa configuração energética que nós estamos vivendo nesse momento atual, né, ela é resultado de um grande processo de expurgo que está acontecendo. A gente até fez uma analogia na última live dizendo, sabe quando o mar recua? É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. Tá? Pode ter uma força energética nesses alinhamentos planetários? Pode, né? Agora, a gente tem que entender assim, nesse contexto, né, de transição, nesse contexto de avanço aqui planetário, as coisas não acontecem assim do dia para a noite, né? Às vezes a gente tem um pré-movimento, né? A gente tem uma pré-iniciação de alguma coisa. Como eu disse, pode ser amanhã? Pode, né? Mas eu não tenho como vir falar isso aqui. Se eu viesse dizer alguma coisa nesse sentido, eu estaria mentindo. O que a espiritualidade sempre diz para mim aqui, estava conversando hoje até com algumas pessoas, a Alda, eu vi que está aqui, é uma delas. O que eles sempre orientam para a gente aqui, né? Ficar preparados. O que é estar preparado? Não é sair enchendo de estoque de coisa, você tem que estar preparado aqui, emocionalmente. Emocionalmente. Lembra que a gente dizia assim, nós vamos ser bastante requisitados e utilizados quando tudo isso vier. Vai vir, porque para ter um movimento mais impactante, para ter um sobressalto, né, principalmente quando a gente pensa num contexto coletivo, é necessário que se tenha um evento de cisne negro. Esse é o nosso entendimento, tá? Nosso entendimento. Precisa ter um movimento nesse sentido. Nós fizemos uma live também, para quem quiser ver, sobre ceifadores, né? A gente explicou o que é a analogia dos ceifadores, que não tem nada a ver com mortes, tá? Não tem nada a ver com mortes, tem a ver com a colheita do que está pronto, tem a ver com a oportunidade. Então, a gente tem que entender esses momentos como oportunidades. Alguém perguntou aqui se a pandemia foi um movimento de cisne negro. Foi. E aí fica a pergunta. Vamos lá, para todos, façam essa pergunta para vocês mesmos. Quando teve esse movimento planetário, embora a gente sabe que existem movimentos que eles não são totalmente naturais, tá? Mas façam essa pergunta para vocês. Quando teve esse movimento, como vocês passaram por ele? Naquele momento lá, como vocês passaram? A gente sabe que quando teve esse movimento, foi a propulsão também para muitas pessoas despertarem. A gente falou, Sônia, no início da live, a gente explicou o que é, tá? Um cisne negro. Depois você volta lá e pega essa parte. Nesse momento, muitas pessoas despertaram, foram buscar dentro de si, foram, né, se entender. Teve a perda de pessoas, teve, infelizmente, muita coisa que aconteceu que não foi legal, mas se você analisar, né, num contexto, ele é um movimento que ele trouxe também muitas oportunidades, tá? Então a gente ficou tranquila, outras sentiram medo. Agora, se a gente tem um outro movimento
de cisne negro, que, repito, é muito, muito, muito baixa a probabilidade de ter uma repetição de um deles, tá? Muito baixa. Então, é como se a gente quase descartaria ter outra, tá? Ter outra dessas. Acredito que tem outras cartas, vamos chamar assim, bem mais interessantes para vir antes, tá? Então, vamos lá. Muita gente ficou com medo. Teve várias problemáticas ali. Se vier outro, como que você passa agora? Se você analisa nas pessoas próximas de você, né? Quantas delas ainda não têm esta preparação? Passaram também, né, por esse movimento lá atrás, mas elas ainda não fizeram um movimento. Então, aí o que que acontece? Vem outro movimento. É assim, né? É assim que acontece. Eu não estou dizendo que esse movimento foi positivo, tá? Esse movimento ele não foi positivo, não foi positivo, mas se usa, né? Se usa até o movimento negativo, ele se usa depois a favor da luz, que é a parte que a gente diz aqui, onde muitas pessoas aproveitaram e despertaram, tá?